1 João capítulo 4, no versículo 7, diz assim, irmãos: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou, assim também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Senhor Espírito Santo, eu clamo a Ti pela Tua misericórdia, Senhor, e pela Tua graça sobre a minha vida, que estarei ministrando a palavra aos Teus filhos, à Tua igreja, e a nós como igreja, que nós venhamos, Pai, entender e aprender essa palavra. Senhor, nós cremos no poder desta palavra, nós cremos, meu Pai, no poder, meu Pai, do Teu Santo Espírito que age em nossas vidas. Por favor, Senhor, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor venha inibir, meu Pai, todas as forças, meu Pai, do nosso adversário, meu Pai, que tem, meu Pai, como propósito impedir que essa palavra seja pregada. Que o Senhor também, Pai, possa inibir todas as forças, meu Pai, do inimigo, que tem como propósito impedir que ela seja entendida. Nos dá a graça, meu Pai, de compreendermos, entendermos e pregarmos essa palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Irmãos, quem escreveu o livro de João, obviamente, né, foi João. Sempre falo isso, porque eu nunca me esqueço, né, de que uma vez uma pessoa conversando comigo, e ela descobriu que quem tinha escrito o livro de Timóteo não foi Timóteo, né, foi Paulo. Então a pessoa, foi Paulo, não foi Timóteo. É porque alguns livros da Bíblia levam o nome do autor e outros não levam o nome do autor, eles levam o nome também de uma cidade. Então o livro de 1 aos Coríntios, de 1 João, foi escrito exatamente pelo apóstolo João, não o João Batista, irmãos, o João, o filho de Zebedeu, né, o discípulo amado. E quando João escreveu esse livro aqui, essa carta, ele já era bem idoso, já era um homem idoso, era um homem vivido, né? Ele tinha aqui não somente o peso de ser um apóstolo, mas o peso de ser praticamente, muito provavelmente, o último apóstolo vivo. Quando João escreve isso daqui, foi pouco tempo depois de ele ser exilado, pouco tempo antes de ele ser exilado para a ilha de Patmos, escreveu o livro de Apocalipse. Quando João escreve isso daqui, irmãos, a maioria dos apóstolos já haviam sido mortos com a grande perseguição de Nero, que matou Pedro, que matou Tiago, irmão de Jesus, que matou o apóstolo Paulo. Então João aqui, ele está em um momento de transição na igreja, onde uma geração que eram os apóstolos, que foram homens levantados pelo Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho, onde esses homens muitos haviam morrido em prol da causa do Evangelho. E agora João, já um homem idoso, ele residia na cidade de Éfeso, né, na cidade do livro de Éfeso, né, que Paulo escreveu aquela carta. Ele residia nessa cidade e ele era E nessa época aqui em específico, ele não escreveu somente para a igreja de Éfeso, porque ele não diz para quem que ele escreveu, mas acredita-se que ele escreveu para todas aquelas igrejas na região da Ásia, que era de Éfeso, Laodiceia, aquelas lá de Apocalipse que a gente conhece. Mas ele escreveu para aqueles irmãos. E o que eu quero destacar aqui, irmãos, é que a igreja do Senhor... Obrigado, Janine. Que a igreja do Senhor vivia em um momento de transição. Como assim um momento de transição?
os apóstolos, eles tiveram um direcionamento da parte de Deus. E o direcionamento que os apóstolos tiveram da parte de Deus foi de fundamentar o evangelho, fundamentar a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala, né, que a igreja é edificada a partir, né, do ensinamento dos apóstolos. Então, os apóstolos tiveram esse propósito, eles lutaram contra a heresia e tudo mais, mas João ele já está aqui nesse momento de transição que a gente chama de os pais da igreja. Quem já ouviu falar desse termo, os pais da igreja? Levanta a mão. Né? O Agostinho, que a igreja romana chama de Santo Agostinho, Irineu, Policarpo, Timóteo, homens que sucederam os apóstolos. E esses homens, eles tinham uma missão diferente dos apóstolos. Os apóstolos, eles foram ali fundamentar, eles foram dizer o que era, o que Jesus, foram fundamentar o que o Senhor Jesus Cristo tinha ensinado. Os pais da igreja, eles foram agora proliferar, difundir o que os apóstolos haviam ensinado. Então, os pais da igreja eles ficaram marcados, por exemplo, irmãos, por iniciar o estudo teológico, a partir do que os apóstolos já haviam ensinado. Por que é que eu estou falando isso, irmãos? Porque João aqui, ele enfrenta, já no final da sua vida, uma das coisas que João enfrenta é a luta contra a heresia. O que é heresia, irmãos? O que é um ensinamento herético? Um ensinamento herético é um ensinamento fora da palavra de Deus. É um ensinamento que ele nega a essência da palavra de Deus. Aqui João, nessa época de João, ele lutou muito contra um grupo chamado gnósticos. O que é que esses homens diziam? Eles diziam que o nosso corpo é todo mal e que o espírito é bom e que a salvação acontece somente no espírito. Quando você escuta o que eles dizem, parece até fazer sentido. Mas é interessante que eles, por afirmarem isso, eles pregavam algumas coisas, como, por exemplo, a mutilação do corpo. Tinha gente que no ápice da religião se machucava, se cortava, fazia tudo, pagava aquelas promessas exageradas, porque acreditava que o corpo não tem validade nenhuma, porque seu espírito está salvo. Outros também partiam para o lado da libertinagem, praticavam todo tipo de moralidade sexual, perversão. Por quê? Não, meu espírito está salvo, mas o meu corpo é ruim, então eu posso fazer o que eu quiser aqui com ele. Eles negavam, por exemplo, que era o fato que mais prejudicava a mensagem do evangelho. Os gnósticos negavam, por exemplo, que Jesus havia vindo em carne. Por quê? Porque como a carne é mal, Deus não poderia ser carne. Mas quando nós afirmar algo desse tipo, você compromete toda a mensagem do evangelho. Porque é exatamente como está lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 ao 22, capítulo 15, 45, capítulo 15, 47, que Jesus, ele é o segundo Adão. Ele é assim como o primeiro Adão veio e pecou, e por causa do pecado de Adão, todos nós passamos a ser considerados pecadores, a herança pecaminosa de Adão vem até nós. Da mesma forma, Jesus, quando ele veio e morreu na cruz e ressuscitou e nos salvou e nos elegeu, nós também agora somos salvos por causa de Cristo, porque Cristo perdoou os nossos pecados, porque Cristo limpou e nos deu exatamente, irmãos, como a Bíblia diz, é necessário nascer de novo. Nós temos que nascer de novo, porque a nossa vida antiga é caída, é pecadora, então tem que nascer de novo. Mas não é nascer como era antes, é nascer agora de acordo com Cristo. Então nós não podemos abrir mão exatamente desses princípios básicos do Evangelho. E João, ele se levanta primordialmente exatamente contra essas doutrinas. Quem mais enfrentou essas doutrinas foi exatamente os que vieram após João. Por quê, irmãos? Imagine só, a Bíblia que nós conhecemos hoje, pelo menos ela estava escrita já, não era como é hoje, não estava organizada como nós temos hoje em nossas mãos. Mas no Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, já estava escrita. Nós não temos os 7 apócrifos, que chamados deuterocanônimos, que a Igreja Católica concorda em ter em sua Bíblia. Por quê? Porque nós acreditamos que
a Bíblia hebraica, a Bíblia que os judeus validaram, a Bíblia que o Senhor Jesus tem como válido, é exatamente a Bíblia em que tem todo o relato dos profetas. É a Bíblia realmente que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente para em Malaquias, porque depois de Malaquias não foi mais inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Os próprios escritores dos apócrifos afirmam que havia um silêncio profético. Então por isso que a gente permanece refém à palavra do Senhor. Então o Novo Testamento que nós temos hoje já havia sido escrito, não havia sido organizado como era hoje. Esses escritos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, as cartas de Paulo, elas eram lidas na igreja. Então o que foi que aconteceu? Alguns homens começaram a sair pela igreja e pregando doutrinas falsas, pregando doutrinas absurdas contra a sã doutrina. E Deus levantou homens como João e depois Timóteo, depois Policarpo, depois Irineu, depois Agostinho e depois outros homens na história da igreja, e tem vindo até os dias de hoje para que nós possamos defender essa palavra. E João aqui, ele tem uma autoridade espiritual porque ele é um apóstolo. E o que ele faz exatamente é apresentar para a igreja, para os irmãos aqui os irmãos aqui da Península e da Ásia, uma defesa do Evangelho. Quando ele escreve essa carta aqui, é como se ele estivesse dizendo para as pessoas o que é que um cristão pensa, o que é ser um cristão. Como que um cristão se comporta? Imagine só, irmãos, isso não é muito distante dos dias de hoje. Várias pregações, várias opiniões, várias doutrinas, várias religiões, várias igrejas. Qual que é a certa? Então João, em meio a esse contexto, ele escreve isso aos irmãos. E o sentimento, o caráter que ele tem aqui ao escrever essas palavras, é exatamente tentar fazer os irmãos dessa igreja, e a nós também, porque o Espírito Santo de Deus sabia que essa palavra ia chegar a nós, a nos fazer entender o que é ser um cristão, o que é que nós devemos pensar e como nós devemos agir. E nesse texto aqui, João vai focar exatamente no amor. E muito interessante que quando nós lemos esse trecho, a palavra que João usa para definir amor é ágape, nome da nossa igreja, né? Para nós, irmãos, amor é amor, né? Você chega para sua mãe e diz: mãe, eu te amo. Você chega para sua esposa, você diz que também ama ela. Uma mãe chega para o filho e diz: filho, eu te amo. Mas a mesma palavra que ela usa para dizer que ama o filho é a mesma palavra que ela usa para dizer que ama o marido. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, porque a gente que é brasileiro é interessante, nossa capacidade de entender as coisas, né? É o mesmo amor? Não é o mesmo amor. É um amor diferente, né? Como é que explica isso? Só que no mundo antigo, exatamente no texto que a Bíblia foi escrita, que foi em grego, a Bíblia que eu digo, o Novo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas a palavra para amor não era a mesma palavra. Existiam várias outras palavras. Por exemplo, uma mãe, se ela quisesse, uma mulher, vamos dizer assim, se ela quisesse expressar o seu amor para o marido, ela poderia talvez usar a palavra eros, que significava um amor romântico, um amor mais no sentido mais íntimo. Mas se ela quisesse se referir ao amor que ela sente pelo filho, ela poderia usar a palavra filéu ou storge, que se eu tiver pronunciado errado, me perdoe, eu não tenho muita fluência em grego, né? Mal está no português, né? Mas é uma palavra que fala exatamente de afeição, de amizade, o amor familiar. Então quando João ele vem escrever esse texto aqui, durante todo esse texto, para definir o amor, ele usa uma única palavra e suas variações, que é ágape. Os irmãos sabem o que é que significa o amor ágape? É o amor incondicional, o amor que não sustenta uma condição para amar, não tem um motivo para que eu ame o pastor Francisco.
É um amor incondicional, não tem uma condição. O pastor Francisco não tem que fazer algo por mim para eu amá-lo. Nós não precisamos, não foi preciso a gente fazer algo por Deus para que Ele nos amasse. Não foi necessário o Eugênio ser bonzinho, tirar notas boas na escola, para que Deus amasse o Eugênio. Não, o amor de Deus é um amor incondicional. Então, quando João ele vai escrever isso daqui, durante todo o texto, ele usa essa palavra, ágape. E talvez para nós que somos a Igreja Batista Ágape, talvez tenha um peso maior, né? O amor ágape. E aqui no primeiro versículo, no versículo 7 a 8, ele começa dizendo: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como eu disse, ele está usando a palavra ágape, o amor incondicional. Ele não está dizendo assim, quem é amigo, quem tem compaixão. Não, ele está dizendo quem não ama incondicionalmente, porque Deus é amor. O amor vem de Deus e Deus é amor. João ele caracteriza muito bem esse amor, o amor incondicional. E o interessante, irmãos, que como eu falei para os irmãos, João está tentando ensinar para esses irmãos aqui o que é ser um cristão, o que é ser um servo de Deus. E ele está dizendo que aqueles que têm a Deus, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que andam com Deus, eles têm esse amor. Eles manifestam esse amor. E aí eu te pergunto, irmãos, quais são as condições que nós temos colocado para amar o próximo? E eu faço outra pergunta: quem é o nosso próximo? Irmãos, o nosso próximo, além de ser o nosso irmão, é o perdido. O nosso próximo é aquele que nos odeia. O nosso próximo é aquele que nos feriu. O nosso próximo é aquele que nos machucou. O nosso próximo é aquela pessoa que quando você vai dormir, você tem dificuldade de pensar nela. É aquela pessoa que você não consegue nem falar o nome dela. Aquele, aquela. E João fala: amados, amemos uns aos outros. Uma das variações de amor que João coloca aqui, irmãos, é exatamente no transliterado, né? É agapon, que é amar incondicionalmente e continuamente. É amar continuamente. Nós não podemos, irmãos, além de não poder impor condições no amor que Deus espera que nós manifestemos uns pelos outros e pelo perdido, além de nós não podemos, de a gente não poder botar condições, ele tem que ser contínuo. Porque às vezes o teu irmão vai te magoar, às vezes o teu irmão vai te ferir, às vezes o teu irmão vai te ofender, mas você tem que continuar amando ele, você tem que continuar orando por ele. Interessante, irmãos, que o pecado ele sempre ofende a palavra de Deus. A fofoca é uma ofensa a esse amor. Porque para o fofoqueiro, o irmão nunca está na condição certa. Até quando a pessoa faz algo bom, né? Você é um metido, mano. Você está querendo se amostrar. Irmãos, o Senhor nos chama para esse amor. Isso é tão sério que, irmãos, se nós amássemos da forma que João está falando aqui, as pessoas ao nosso redor, essa igreja tinha milhares de membros. Se nós fôssemos capazes de olhar para o perdido da forma que Jesus pede aqui, para que se esse amor estivesse em nós, eu acredito que está, esse amor estando em nós, e nós olhamos para o perdido da forma que João está falando aqui, incondicionalmente, essa igreja estaria lotada. Sabe por quê? Porque nós iríamos olhar para uma pessoa que não tem o Senhor Jesus, e o nosso coração ia doer por ela.
O nosso corpo não quer manifestar esse amor. O nosso corpo, nós queremos odiar, irmãos. Nós queremos o mal, não se engane por isso. Certa vez eu estava na oficina e tinha deixado... Não foi meu carro não, foi o carro da minha cunhada que tinha dado um problema lá. E aí eu estava lá conversando com o mecânico e chegou um cara lá que se dizia ateu. Por algum motivo, a gente estava conversando sobre Deus, eu não sei, que o mecânico também é evangélico, esse cara que é ateu trabalhava lá, e ele falou, olha aí, ele é que é pastor, não sei o que, da igreja, e aí esse cara que é ateu falou um palavrão com Deus. Nossa, eu fiquei zangado, mas eu não fiz nada, mas fiquei zangado assim, fiquei com aquele negócio. Eu só fechei a cara assim, aí o rapaz falou, rapaz, respeita, ele é pastor, não sei o que e tal. Não, eu não xinguei ele não, xinguei o Deus dele, né? Olha, a ideia. Aí beleza, mas aquilo ficou engasgado em mim, irmãos. Aí eu tava lá no lugar onde eu faço academia, e eu sempre vi esse rapaz lá. Aí toda vida que eu via ele, irmãos, dava uma raiva assim, ó. Ficava pensando, rapaz, eu devia ter dado uns empurrão nele, sabe, a carne, né? Dado uns gritos nele, respeita, não sei o quê. A gente tem que pensar, tem que defender, pá, a gente tem que... Aí um dia eu tava lá e ele olhava assim pra mim, eu olhava pra ele, eu pensava, esse cara aí tá me esperando só eu chegar nele. Aí sabe quando na sua cabeça você cria o cenário certo, né? Ele vai dizer isso, eu vou fazer aquilo e tal. Aí, irmãos, eu tava aqui, fui fazer um exercício, aí ele ficou na academia, né? Pediu pra reservar. Irmãos, na hora que o meu olho... E eu tava refletindo sobre essa mensagem. Na hora que o meu olho foi direto com o dele, irmãos, o Senhor Jesus me fez lembrar da palavra que eu estava estudando. E eu senti um amor por ele. Aí quando o resto do treino foi orando na mente, né? O Senhor, alcança aquela vida, né? Salva aquela vida. O nosso corpo quer o mal, irmãos. Mas em nós habita quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é o quê? É amor. O Espírito Santo é esse amor. Então, se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos amar o nosso próximo, o mais importante, nós vamos amar o perdido. Nós precisamos ter um amor de Deus em nós, que nós vamos olhar para alguém, irmãos, e nós não vamos ficar em paz, porque aquela pessoa não está em Cristo. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu oro a Deus para que você tenha. Eu oro a Deus que Deus coloque no seu coração, na sua mente, alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo. E você ore por ela. E você pague um preço por ela. E você acorde e diga, Senhor, salva aquela pessoa. Senhor, restaura aquela pessoa. Porque se esse amor estiver em nós, nós vamos pregar o Evangelho. A ausência desse amor em muitos cristãos é exatamente o mesmo motivo. A ausência desse amor é o motivo pelo Evangelho não ser pregado. Por quê? Porque nós estamos esperando um motivo. Mas esse amor é o que manifesta em nós, irmãos, no perdido, no caído. Irmãos, quem não tem Jesus no coração, quem não segue o Senhor Jesus Cristo, quem não confessou esse Deus, não vai para o céu, não será salvo. Quem não confessa Jesus como Senhor e Salvador da vida, se morrer, não vai para o céu porque é alguém bom, não vai para o céu porque pagou as contas, não vai para o céu porque é honesto. E eu te digo mais, não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia, não tem missa de sétimo ano, irmãos. Morreu, segue-se o juízo. Está na palavra de Deus. Então o nosso amigo lá da escola, o nosso amigo da faculdade, o nosso colega na academia, o nosso colega no trabalho, se essa pessoa não ouvir a palavra de Deus, ela não será salva. Ah, pastor, você é muito radical, você é um ignorante. Você não brigue comigo, brigue com o Senhor. Mude a minha opinião na palavra. Me mostre nesta palavra um lugar onde o Senhor Jesus diga que não é necessário confessá-lo para ser salvo. E quem sabe o Senhor Jesus não te colocou no caminho desta pessoa para você pregar o Evangelho para ela.
para que você leve a palavra de Deus para ela. Então talvez, irmãos, a salvação eu não vou falar isso que seria uma heresia, né? Mas talvez a responsabilidade de pregar o evangelho para alguém que o Senhor quer alcançar está nas suas mãos. E talvez a nossa negligência tenha feito com que essa pessoa ainda continue distante do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos acordar e pregar o evangelho. No versículo 9, se você puder acompanhar comigo, ele vai dizer: desta forma Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Irmãos, isso é muito forte. Você, eu, nós somos pecadores, irmãos. Nós desejamos o mal de todas as formas possíveis. Você pode muito bem chegar aqui para mim e dizer que é alguém bom, mas eu e você sabemos que não somos. Se pegasse, irmãos, assim, passasse um filme da nossa vida, imagine aí, se aqui nesse telão passasse um filme da minha vida todinha aqui, ó, tá, tudo que eu fiz durante toda a minha vida, vocês ficariam escandalizados. Vocês talvez me julgariam. Mas se também pegasse a vida de qualquer um aqui, passasse aqui tudo que você já fez, eu também ficaria escandalizado. E também, muito provavelmente, julgaria você. Porque o ser humano é assim, né? Nós somos pecadores, irmãos. Antes, tudo que... muitas pessoas fizeram coisas que nem sequer imaginam que um dia alguém vai saber. E talvez nunca vai saber mesmo. Mas Deus viu. Deus sabe. E a palavra de Deus nos fala, irmãos, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5, que antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu nele para sermos salvos. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que antes da fundação do mundo, irmãos, o nosso livro já estava escrito, o nosso nome já estava escrito no livro da vida. Sabe o que é profundo, irmãos? Que antes do mundo existir, o Senhor Jesus já sabia todos os pecados que você ia cometer, já sabia todas as coisas terríveis que você ia falar e agir, e mesmo assim Ele enviou o seu Filho unigênito, glória a Deus, para morrer pelos nossos pecados. Irmãos, como não se constranger com um amor desse? Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8 diz assim: Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, o próprio Deus. Às vezes a gente fica... Cadê o irmão Cleber? A gente estava ali, o irmão Cleber estava assando a carne, né? E aí, como é o nome do cometa, irmãos, que eu esqueci? É o... 3 e Atlas, né? A gente conversando sobre esse cometa 3 e Atlas, né? Que tem muita gente achando que é uma nave extraterrestre, né? Por causa do comportamento dele. É uma viagem na internet. Aí as pessoas me perguntam assim: você acredita em seres de outro mundo, né? Aí eu disse: eu não acredito não. Aí o povo diz: por que é que existe um universo tão grande? Por que é que existe um universo tão enorme, tantas galácticas, tantos planetas, tantos sistemas? Por que é que existe um universo desse tamanho? E eu sempre digo, a palavra de Deus diz que toda a criação glorifica o nome de Deus. Irmãos, pense da seguinte forma: esse universo que o homem não consegue medir,
Esse universo que o homem não consegue mensurar, que nem sequer consegue conhecer, foi criado por Deus. Deus é maior que tudo isso. Tudo isso está na palma da mão de Deus. Porque o nosso Deus é todo poderoso, o nosso Deus é soberano. Eu estava lendo hoje lá Isaías, acho que era capítulo 33, que o rei da Síria, Senaqueribe, vai lá e confronta Deus. E diz o rei Ezequias: esse Deus não pode te livrar não, Ezequias. Para com isso. E Isaías vai e entrega uma profecia e diz para Senaqueribe. Uma das coisas que esse rei da Síria dizia era assim: não, vocês não viram o que eu fiz com as outras nações? Vocês não viram o que eu fiz com os outros povos? Os deuses deles não puderam nos proteger. Eu acabei com todas as nações. E o Senhor fala através de Isaías: olha, diz para Senaqueribe que ele acha que eu já não havia decretado tudo o que ele ia fazer. Irmãos, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é todo poderoso. A Bíblia diz que já está escrito, Salmo 139, tudo que nós iríamos viver e fazer já está escrito. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo só da nossa cabeça sem que Deus não permita. E esse Deus, sabendo tudo que você já fez na vida, irmão, eu tenho certeza que não tem um inocente aqui. Esse Deus, antes de você nascer, Ele já havia morrido na cruz por ti, para te salvar da condenação eterna. Glória a Deus, aleluia. A condenação eterna, irmãos, eu estava conversando com o pastor Carlísio, é a vida toda no inferno. Inferno não é algo teórico, é a vida toda, não tem fim, é dia após dia e não acaba. Essa é a morte. E quem não crê em Jesus Cristo vai para lá. Tinha um amigo meu, filho de pastor, que era ateu. Graças a Deus se reconciliou, fiquei muito feliz. E o pai dele contando pra gente como foi que ele deixou de ser ateu. Sabe como foi, irmãos? Ele estava numa casa com os amigos. Sabe o que aconteceu? Se eu não me engano, 2 meninas estavam lá e elas ficaram possessas, endemoniadas. Os 2 capetas botou todo mundo para fora da casa. Ficaram possessas mesmo. Não sei quantos aqui já viram isso. Eu já vi, é feio, irmão. Sabe aqueles filmes que você assiste, aqueles filmes de terror? É muito parecido. Ali tem uma, né? Uma pincelada, um exagerado em algumas coisas, né? Mas em algumas coisas é muito parecido com aquilo. Meu pai dizendo: eu não teria coragem de assistir um filme de terror. Eu disse: pai, você ia se assustar com o quê? Eu já vi você se atracar com um bocado daquele. E aí ele liga pro pai: pai, vem cá. Pronto, irmão, o pai chegou lá, orou, os capetas saíram. Num instante, irmão, o ateu virou crente. É rapidinho. Esse Deus salvou a mim, irmãos, e salvou a você. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus deseja te alcançar. Mas Ele não colocou, irmãos, uma condição. Ele não disse: você precisa tem um checklistzinho que você precisa cumprir para que esse amor te alcance. Não. É antes da fundação do mundo. É antes de você existir. Está aqui o que ele disse. Olha, irmãos, que profundo. Nisso consiste o amor. No versículo 10. Não que nós tenhamos amado a Deus. Olha, não que nós tenhamos amado a Deus. Mas Ele nos amou e enviou o seu Filho para a expiação dos nossos pecados. A gente não precisou amar Deus primeiro. A gente não precisou ser bonzinho primeiro. Não precisou fazer nada. Simplesmente Deus, em sua soberania, em seu amor, nos alcançou, nos transformou e nos libertou do nosso pecado. Glória a Deus, aleluia. Crente que quer voltar para o pecado não é crente, irmãos. Crente que fica chorando: ai, coisa triste. O outro pode ir lá, está na festa, curtindo, eu não posso porque sou crente. Irmão, isso não é ser crente, não. Isso é estar sobre um jugo.
É diferente. Olha, aqueles ali namoram e pode fazer tudo, e eu não posso, é coisa chata. Ai, que negócio chato ser crente. Não, irmãos, o crente, ele tem alegria na salvação. Ele tem prazer em ser salvo. Ele não é santo porque é um fardo ser santo, ou porque o pastor disse que ele tem que ser santo, não. Ele é santo porque ele é feliz com Jesus. E ele sabe que se ele deixar de ser santo, ele vai perder Jesus. E ele não quer perder Jesus. O crente, irmãos, quando ele peca, ele sente saudade de Jesus. Um crente volta para Cristo, não é só porque está quebrado, não, é porque ele está com saudade de Jesus. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu não me desviei na época da minha juventude, da minha adolescência, porque eu tinha saudade de Jesus, irmãos. Meus amigos, eu ia para os cantos com meus amigos, aí iam lá fazer as coisas erradas deles, e eu ficava com saudade de Jesus. Mas eu não quero isso aqui não quero ser desse jeito não, eu quero Jesus. Mas para isso nós precisamos ter um encontro verdadeiro com esse Jesus. E ele diz, não é porque nós o amamos, é porque ele nos amou. Isso, irmãos, é o amor incondicional. É um amor que você não precisa ser amado para amar. E ele está em nós por causa de Cristo. Ele está em nós por causa de Deus. E no versículo 11 ele vai dizer, e o versículo 11, irmãos, é o que mais nos constrange. João capítulo 4, versículo 11, ele diz, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. O mesmo amor que Deus tem por nós, nós temos que ter uns aos outros. Por isso que nós precisamos perdoar, irmãos. Sabe por que você vai dormir à noite e aquela pessoa fica na tua mente te maltratando? Porque esse amor está na tua vida. E esse amor que está na tua vida diz que você tem que perdoar. O amor de Deus, ele nos mostra que da mesma forma que Deus nos amou sendo quem éramos, nós temos que amar também. Você diz, pastor, eu tenho todos os motivos para odiar essa pessoa. Eu tenho todos os motivos para odiar essa pessoa. Eu te respondo da mesma forma que o Senhor Jesus conta na parábola lá de Mateus capítulo 18, do servo infiel. Jesus também tem todos os motivos para não nos amar. Ele tem todos os motivos para permitir que nós queimássemos no inferno. Se nem um ser humano fosse salvo, Jesus ainda era justo, que nós não merecemos ser alcançados por Deus. Deus tem todos os motivos para isso, mas mesmo assim Ele nos amou. Por isso que nós também, irmãos, precisamos amar. E não é uma condição, é uma característica. Se eu tenho Jesus em mim, eu amo. Não é somente, às vezes, a gente em meio a uma situação, em meio a uma mágoa, em meio a algo desse tipo, a gente sempre olha para o próximo. Mas ele é ruim, ela é ruim, ele é perverso. Olha o que ele disse comigo, olha o que ele falou comigo. É desonesto, é raça ruim. Mas, irmãos, a Bíblia nos mostra que não é sobre a pessoa. Não é sobre quem ela é sobre quem nós somos. É sobre quem nós somos. Sobre quem nós somos. Nós somos filhos de Deus e esse amor está em nós. Se o amor não está lá, eu não estou dizendo que você tem que concordar, não estou dizendo que você tem que dar razão, eu estou dizendo que você tem que amar. Eu estava vendo esses dias, né, que muita gente, na época que era o governo anterior no Brasil, quando o Jair Bolsonaro ia fazer as cirurgias, o povo ficava lá decretando a morte dele.
Tomara que morra, aquela coisa toda. Aí quando agora que mudou, que é pro abençoadinho lá, né? Que Deus o abençoe e mude o coração, transforme. Aí os mesmos estão lá desejando a morte também. Eu vi um pastor dizendo assim, não, irmão, estava lá a publicação. Irmãos, não adianta orar para o Lula morrer. Ele não vai morrer. Irmãos, pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe que a última coisa que eu sou na vida é petista. A última coisa na minha vida que eu sou é do PT, como diz um pastor amigo nosso, o Partido das Trevas. Mas quando mataram o Charles Kirk, que a gente ficou tão triste, né? Foi um negócio, um cara, um pai de família. O Senhor falou ao meu coração: quem deseja a morte de um inimigo é igual a esses que mataram esse cara. É igual. Porque para esses loucos, psicopatas, assassinos que fizeram aquilo, eles estão certos. Ele é um vilão. Então, irmãos, amar o próximo, perdoar não é a respeito da pessoa, é a respeito de quem somos. Nós somos filhos de Deus. Vocês podem ver, eu sou filho do pastor Carlisa, não sei se deu para perceber no meu rosto, né, nas minhas feições, mas um filho se parece com o pai. Às vezes não parece o rosto, mas parece o andado. Às vezes eu brincava com a Esté, né? Que a Esté era adotada, que ela não parecia com ninguém lá de casa. Mas quem convive com a Esté sabe que ela se parece com a minha mãe, irmãos. O andado da Esté é o andado da minha mãe. Se parecem. Lá na casa da minha... Estava lá na casa da minha sogra. Tudo igual, irmão. É Milena igual, Larissa é igual, Luma é igual, Dona Dena é igual, tudo parecido. Ela disse que não, mas é tudo igual. Mesma cara, só que obviamente a minha mulher é exponencialmente mais bonita do que todas, né? Você não precisa nem dizer, os irmãos basta olhar. Mas um filho se parece com o pai, nós somos filhos de Deus. E o nosso Deus, ele não tem esse ódio no coração. Deus não carrega essa mágoa. Esse amor incondicional que João fala aqui, que assim como não foi preciso nós sermos amados primeiro para que o Senhor nos amasse, é um amor que nos leva a pregar o Evangelho. É o amor que motivou a vida de um jovem, que eu trouxe a história dele aqui para os irmãos. O nome dele é John Chau. Depois se coloca lá no Google, John Chau, C-H-A-U. Um jovem americano. Eu me lembro que eu era muito novo e eu vi a história dele, foi em 2018. Eu fiquei impactado. Mas quando eu li esse versículo, o Senhor me fez lembrar. Um jovem que um jovem missionário americano, contratou um barco clandestino para ir para uma ilha indiana chamada, acho que é de Sentinela, que lá nunca tiveram contato com a vida humana. Tanto é que a Índia nem deixa as pessoas irem para lá. Eles nunca tiveram contato com a vida, com o ser humano, com o homem branco, digamos assim. E ele contratou um barco clandestino para ir pregar o Evangelho para essas pessoas. Assim que ele pisou os pés na ilha, ele morreu de flechadas. E você diz: que morte trágica. Será, irmãos? Será? Porque esse amor ágape, ele não tinha motivos para amar aquele povo. Ele abriu mão de tudo e foi pregar o Evangelho. Será que nos falta isso, irmãos, como cristãos? Será que nos falta talvez esse mesmo amor, talvez até pelo próprio Deus? Um amor que não impõe condições a Deus. Um amor que não diz para que Deus me ame e Ele tem que resolver os meus problemas. É esse amor, irmãos, que nós precisamos hoje. Para a gente concluir,
Eu queria ler com você agora do versículo 12 até o versículo 16. Queria chamar o ministério de louvor, por favor. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ou seja, se nós amarmos ao próximo, esse Deus está em nós. Desta forma, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, e ele nos deu o seu Espírito. Exatamente o que eu falei no começo. João está dizendo para esses irmãos: olha, como é que vocês fazem para saber que Cristo está em vocês? Quando você ama o seu próximo, quando esse amor incondicional está na sua vida. Então João está mostrando para eles: como é que eu faço para saber se eu estou salvo, para saber se Cristo vive em mim? Esse amor tem que estar em nós, tem que estar fervendo no nosso coração. E ele vai dizer: dessa forma sabemos que, versículo 14: vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. E ele diz no versículo 15, e preste muita atenção nesse versículo, ele diz: se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Versículo 16: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Irmãos, como que nós fazemos para ter esse amor em nossas vidas? Confessando Jesus como nosso Salvador. Preste muito atenção nessa lógica que eu quero propor para você. A palavra de Deus nos fala, o Espírito Santo de Deus fala que para nós estarmos em Deus e Deus estarmos em nós, nós precisamos manifestar esse amor incondicional. E para que esse amor condicional seja manifesto em nós, nós precisamos confessar esse Jesus como nosso Salvador. E aí nós vamos conhecer esse amor. Irmãos, a verdade é que pelo nosso esforço, pela nossa força, pela nossa capacidade, nós não podemos ser salvos. Nós não podemos manifestar esse amor. Nós não podemos nos tornar pessoas melhores. Você pode se esforçar o quanto que for, você não vai conseguir ser liberto. Somente se confessarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Uma vez pregando o Evangelho para uma pessoa, e ela disse: Pedro, eu não era pastor ainda, faz muito tempo isso. Pedro, eu preciso melhorar algumas coisas na minha vida para poder voltar para a igreja. Na época eu não disse isso, mas eu sempre reflito nessa resposta. E a resposta é: você não vai conseguir melhorar. Você não vai conseguir ser transformado sem Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus está nos mostrando aqui que é necessário confessar. É uma obra que o Espírito Santo de Deus faz em nós. É a cruz de Cristo. É a falência do homem. É o que aconteceu com o jovem rico. Ele chega diante, as pessoas só pensam na riqueza ali, porque não leem a Bíblia. Ele chega diante de Jesus e diz: Jesus, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para te seguir, para ter a vida eterna? Jesus apresenta: você faz isso, faço tudo isso desde os meus 13 anos. E aí Jesus chega para ele e diz: é necessário que você venda tudo que você tem e me siga. Na minha mente, eu sou uma pessoa que eu aprendo as coisas, eu imagino imagens. Na minha mente, quando Jesus disse aquilo para aquele jovem, subiu um muro enorme, branco na frente dele. E esse é o muro que nos impede de ser salvos. Porque aquele jovem, a Bíblia diz que ele ficou triste porque ele tinha muito dinheiro. Todos nós chegamos nesse momento em nossa vida. Quando nós chegamos diante de Deus, você vem para a igreja, você gosta da igreja, você acha bom estar aqui e você diz: eu preciso desse Jesus. Uau, que legal esse Jesus. Olha que igreja maravilhosa. E você começa a seguir Jesus, você começa a tentar ser alguém melhor, mas aí aparece o quê? O muro branco. Aquilo que
você bate. Na minha casa agora, irmãos, tem porta de vidro. E eu não estava preparado para as portas de vidro. E vocês já imaginaram o que aconteceu. A minha esposa ama limpeza. Eu apressado, pá! Pronto. Parecia que eu tinha pegado um murro na cara. Eu fiquei vendo estrelinha assim. Pera aí, senta, se acalma. É esse muro que chega diante de nós e nos frustra. Isso é o pecado, irmãos. Isso é quem somos. Todos nós, eu e você, chegamos diante deste muro. E é aqui que entra o poder do Espírito Santo de Deus. É exatamente aquele jovem rico. Ele não podia seguir Jesus porque ele amava o dinheiro. Talvez você possa estar dizendo: pastor, eu não consigo seguir Jesus porque eu amo sexo, eu amo as drogas, porque eu não perdoo, porque eu tenho ódio, porque eu tenho mágoa. E Jesus diz: tudo bem, sabe por quê? Porque por causa disso, por causa desse muro, por causa da nossa incapacidade, o Senhor Jesus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a salvação. É por isso que nós amamos a cruz. É por isso que nós amamos Jesus Cristo, porque lá na cruz está a dor que nós não seríamos capazes de sofrer, irmãos. Que lá na cruz está o sacrifício que nós não seríamos capazes de entregar. Essa é a salvação. É por causa desse Jesus que a gente vem para a igreja, levanta as nossas mãos e o adora, porque nós éramos incapazes. E a Bíblia está dizendo: se alguém confessar esse Jesus, Deus permanece nele. Confessar Jesus é uma decisão. É chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, eu sou um pecador, mas eu creio que em Ti eu posso ser salvo. Eu creio que em Ti eu posso ser regenerado. É entender que por causa de quem somos, estamos condenados. Não tem para onde correr. Você pode discordar de mim, você pode me achar um louco, você pode me achar um lunático, mas um dia, a morte baterá na sua porta e você vai estar diante de Deus. Todos nós estaremos diante de Deus. E se a marca do sangue de Cristo não estiver em nós, nós não seremos salvos. Mas Jesus Cristo fala que se alguém confessá-lo, será salvo. Nós precisamos ter um encontro verdadeiro com esse amor, meus amados. No versículo 19 ele vai dizer: nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Você é alguém salvo porque Jesus te salvou. Você é alguém justo porque Jesus te justificou. Você perdoa porque Deus te perdoou. Irmãos, não é uma coisa, não é algo nosso. Ah, legal, Jesus me perdoou, vou perdoar agora. Não é algo nosso. É algo dele. É uma obra que ele faz. Está lá em Filipenses capítulo 6. Aquele que começou uma boa obra em minha vida há de concluir. É uma obra que ele faz. Salvação é isso, irmãos. É uma obra que Jesus faz. Está lá em Romanos. Nem anjos, nem principados, nem força do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. A salvação é exatamente quando o Senhor Jesus assume a direção de nossas vidas. Porque se você pudesse ser salvo, não tinha necessidade de Deus estar aqui falando para você, porque você ia tomar o controle da sua vida. Um dia você ia se tocar que está errado. Eu vou tentar fazer as coisas aqui bem. Não, isso não é suficiente. É uma obra do Senhor Jesus. Por isso que João está dizendo: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você é alguém salvo, regenerado, porque Jesus te alcançou. Glória a Deus. Você pode ser liberto porque Jesus faz isso na sua vida. Mas para que isso aconteça, a palavra nos fala que é necessário nos arrependermos e confessá-lo.
Isso é necessário, nos arrependermos e confessar. Mas você sabe o que é o interessante, irmãos? É que muitas pessoas às vezes não fazem isso. Elas entendem que esse é o passo a ser dado, mas elas não fazem. Sabe por quê? Porque gostam do pecado. Elas querem continuar fazendo aquilo. Por isso que essa palavra é para você que está dizendo: pastor, eu não aguento mais ser quem sou. Eu não aguento mais ter isso dentro de mim. Eu não aguento mais ter esse ódio, eu não aguento mais ter essa mágoa, eu não aguento mais viver dessa forma, pensar dessa forma. Eu quero ser salvo. Fique de pé, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos louvar o Senhor. Permita que o Senhor Espírito Santo faça uma obra na sua vida. É Ele, não sou eu, não é o Renan, não é o pastor Carlinhos, não é o pastor Francisco. É o Espírito Santo. Por isso adore ao Senhor essa noite e diga assim: Senhor, me transforma. Peça perdão ao Senhor, reconheça o seu erro, diga: Senhor, me arrependo. Jesus, eu me arrependo. Jesus, eu errei. Pare de brigar com Deus. Pare de ficar colocando argumentos para Deus, dizendo assim: Senhor, é por causa disso, é por causa daquilo. Nós não conseguimos sem Ele, nós não conseguimos pregar sem Ele, nós não conseguimos louvar sem Ele, nós não conseguimos amar sem Ele. É tudo por causa dEle, é tudo a partir dEle. Então coloca a tua oração diante dEle agora e pede ajuda a Jesus essa noite. Pede ajuda: Jesus, me ajuda a me arrepender. Diga: Jesus, transforma a minha vida. Jesus, muda a minha vida. Jesus, muda quem eu sou.